Arte Mix de hoje você verá uma entrevista com a atriz Raquel Rizzo. Existe uma identificação minha com a cidade de Curitiba que até hoje eu não consigo explicar muito bem. Uma matéria com o grupo de teatro Delírio com a peça em cartaz Minha Vontade de Ser Bicho. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. E ainda a Aline mostrando os looks outono e inverno 2011 de acordo com cada biotipo. Existem 5 tipos de biotipos diferentes. A ampulheta, o retângulo, o triângulo invertido e o oval. O Novelas Curitibanas é palco para a peça Minha Vontade de Ser Bicho, uma adaptação de Edson Bueno, falando da vida e morte, amor e renúncia num só espetáculo, baseada na vida e obra de Clarice Lispector. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. Sempre houve. Já há muito tempo que o Grupo Delírio, nos últimos 6 anos mais ou menos, o Grupo Delírio vem trabalhando com literatura. Literatura, teatro, teatro, literatura. Então é um exercício de buscar romances, de buscar obras importantes da literatura, não só brasileira como universal, e achar caminhos para levá-las para o teatro. E agora chegou a vez de fazer Clarice Lispector. Na verdade não chegou agora a vez de fazer Clarice, porque nós já estávamos pensando em fazer Clarice há muito tempo, porque é um objeto de estudo do Grupo Delírio e meu, especificamente, a obra toda da Clarice Lispector. A vida dela, os contos, o trabalho dela como jornalista, ela como cronista e os romances da Clarice. A Clarice falava do ser humano, da sua dificuldade, da sua tentativa de se compreender, da sua tentativa de saber exatamente por que ele está aqui, por que ele está na Terra, o que significa cada coisinha que ele faz. E não só o que ele sente, mas o que ele faz, por que ele faz alguma coisa, por que ele deixa de fazer, por que algumas coisas nos fazem sofrer tanto e outras quase passam despercebidas. Por quê? Porque a literatura da Clarice Lispector é uma literatura de interrogações, de reflexões, e tão profundas, que muitas vezes ela até pareceu hermética, até pareceu difícil, muito na fase da Clarice Lispector, todo o seu processo de transformação de escritora, teve muitos momentos em que ela era incompreendida. Então a Clarice sempre se comunicou por lugares que não necessariamente a racionalidade, né? Este universo sempre fez parte, porque todo artista, principalmente de teatro, que tem como o ser humano como o seu objeto de trabalho, como a sua matéria-prima, o ser humano com as suas contradições, ele sempre vive Clarice, ele sempre participa do pensamento dela. E então nós colocamos o projeto Minha Vontade de Ser Bicho, que é um pouco da biografia da Clarice, um pouco do pensamento dela, muito da sua literatura. Nós colocamos no edital do Teatro Novelas Curitibanas, do Fundo Municipal de Cultura, e tivemos a felicidade de termos ele contemplado. E fomos ao trabalho, fomos à luta, fomos achar caminhos para transformar uma das maiores escritoras brasileiras numa peça de teatro. Então, foi um trabalho lindo, emocionante. Durante muito tempo, quando ensaiávamos o espetáculo, nós de repente nos emocionávamos com um pensamento da Clarice, ela falando sobre determinado assunto. Tem uma história dela que eu acho lindíssima, que colocamos no espetáculo, que é lindíssima, mas estranha, que é de uma pessoa que está hospedada na casa de um amigo, e de repente ela vai, de madrugada sente fome, ela vai, abre a geladeira e ela vê uma coisa lá dentro. Como um pulmão, para cima, para baixo. Ela fechou depressa a geladeira e ficou ali, de coração batendo. Depois ficaram sabendo do que se tratava. O dono da casa era perito em caça submarina, que pescaram uma tartaruga e lhe tiraram o casco e lhe cortaram a cabeça e puseram na geladeira para no dia seguinte cozinhá-la comê-la. Mas enquanto não era cozida,
Ela, sem cabeça, nua, arfava. Como compreender uma tartaruga? Como compreender uma tartaruga, meu Deus? E quando ela está dizendo isso, ela está falando como compreender a gente mesmo. Porque às vezes a gente está nu, sem cabeça, está destruído e ainda se impulsa, ainda tem desejos, ainda tem sonhos, ainda tem... E a gente está quase sem sentido para a vida e de repente continua tendo desejo. Quem somos nós? O tempo todo a Clarice faz essa pergunta. E isso nós tentamos levar para o teatro. Em gesto, em sentimento, em palavra e... Porque é um processo do Grupo Delírio, de trabalhar literatura com teatro, e tentar fazer com que quem assista o espetáculo leia, ouça com cuidado o que a Clarice fala, cada palavra dela, cada coisa que ela diz. Quando ela diz, toda manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir correndo, tirar a poeira da palavra amor. O que ela quer dizer com isso? Quanta coisa ela está dizendo através dessa frase tão simples. E se você lê ela rapidamente, ou você ouve ela rapidamente, você não faz a reflexão que precisa. Então queríamos fazer um teatro em que você ouvisse a palavra da Clarice Lispector e ainda assim conseguisse durante a peça, no decorrer dela, fazer as pequenas e profundas reflexões que a grande literatura dela pede. O que eu tenho, filho? Eu tenho tudo. Pode ser mais explícita, mamãe? É o seguinte, meu filho, é que nada do que eu tenho feito me agrada. Nada do que eu já fiz me agrada. Nem eu, nem você. Eu faço na peça uma mulher que tem um cachorro e como ela tem um filho que mora em Paris e ela vai ter que ir lá para ajudá-lo numa situação emergencial, ela teria que deixar o cachorro com alguém. Então o conflito dela é esse. Mas isso acaba desencadeando um conflito que ela tem com ela mesma, do que ela está fazendo da vida dela, das escolhas dela, da relação com o filho, enfim, de todas as relações. O Edson pegou 3 focos na vida da Clarice. Uma é a relação dela com a morte, a outra a relação com o filho, né, e com os animais, com os bichos e consigo mesma. E também a Márcia faz um outro prisma da Clarice, que é a relação que a Clarice teve com o Lúcio Cardoso, que era um artista, um escritor, um intelectual homossexual, que ela era apaixonada e ela não pôde ter uma relação real. Então foi sempre uma paixão platônica que ela teve por ele. E o amor, em vez de dar, exige. E quem gosta de nós quer que sejamos alguma coisa de que eles precisam. E morre-se sem ao menos uma explicação. E pior, vive-se sem ao menos uma explicação. Mas estar aqui, neste momento, vivendo isso tudo, me irrita profundamente. Eu não sei o que fazer para explicar o meu desejo. Nem sei se eu fizer alguma coisa vai ser o suficiente. Mas eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vou fazer. Mas o que, meu Deus? O quê? Então, eu estou aqui fazendo Minha Vontade de Ser Bicho, uma das 3 meninas, que fazem um pedaço da biografia da Clarice, que não é bem exatamente a biografia dela, não tem essa obrigação da biografia exata, mas que, para quem conhece, sabe que tem muito da biografia da Clarice nisso tudo, embora não seja exatamente a biografia. E a minha personagem é apaixonada pelo amigo gay, escritor, e ele está morrendo e ela tá muito triste, porque é o amigo dela dos mais queridos, que entende profundamente a alma dela, e essa tristeza de perder um amigo, de você continuar vivo e sozinho, né? Sem esse grande amigo. E a peça, Minha Vontade de Ser Bicho, eu estou muito satisfeita com essa peça, porque eu acho que toca na sensibilidade mesmo, assim, das pessoas, de uma maneira muito profunda, eu acho. Eu estarei acompanhada quando eu fizer a grande passagem. Eu queria que houvesse reencarnação. E que depois de morta eu desse a minha alma viva para uma pessoa morta. Se é verdade que existe reencarnação, na próxima
Eu vou ler os meus livros como uma leitora comum. E nunca saberei que nessa encarnação fui eu que os escrevi. A característica principal da minha personagem é aquela, é a escritora e aquela que ela está morrendo. Né? São três. Minha Vontade de Ser Bicho conta 3 pedaços da vida da Clarice, bem pontuais, que eu acho que são bem contundentes pelos dilemas que ela passou nesse período. E a minha é justamente aquela que sabe que está morrendo. E pensa no que ela escreveu, na sua relação com a escrita, na sua relação com a eternidade e tudo mais. O espetáculo induz a um tipo de sentimento que eu costumo dizer que nos primeiros dias eu precisava sair do espetáculo e ir para casa. E que agora eu já consigo conversar com as pessoas, de tão tocada que eu ficava com o espetáculo. Isso é raro, isso foi muito bom para mim, isso foi uma surpresa enquanto atriz, que algum processo tivesse tocado nesse lugar que ainda nenhum outro tivesse tocado. E o desafio de fazer a Clarice. Eu acho que esse é o mais interessante. É fazer alguém que as pessoas ou que o público tenha alguma noção biográfica. Isso é muito instigante. No próximo bloco, a atriz Raquel Rizzo falando da sua Curitiba.